Boa noite para todos. Mais uma live da nossa escola. Muito bem, boa noite. Regis, boa noite. Todo mundo, será que está conseguindo ouvir bem? Tá tranquilo para mim. Muito bem. Bom, boa noite para todos. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal, todo mundo entrar. Boa noite. Os amigos aí, Eliana já entrou. O pessoal está entrando aos pouquinhos. Os alunos, Ei Pedro,Eixla. Bastante gente, hein, Giz? Minha vice-diretora de BH, Érica. Bom, acho que dá para a gente começar. O que você acha? Acho que sim. Vamos começar a Vamos? conversar. Isso, vamos conversando. Bom, primeiro, boa noite para todos. É um prazer muito grande. A gente sempre fala isso, né? Que tá com saudade, que é um prazer rever, porque é verdade, sabe, gente? É um momento muito difícil que a gente está vivendo, né? Não é só no Brasil, no mundo todo, mas, assim, é um momento diferente e que, ao mesmo tempo, coloca a gente para refletir sobre um monte de coisa, sabe? Inclusive o conceito de saudade. Quando a gente fala assim, prazer em rever, né? Eu acho que nunca teve tão sentido como tem agora, né? A gente É verdade. realmente está com muita saudade, né? Porque tem muito tempo que a gente não se vê, né? Que a gente não consegue ter o contato como a gente sempre teve. Então, acho que nunca fez tanto sentido, sabe? E é uma fase muito bacana porque a gente está descobrindo tecnologias e novas oportunidades da gente continuar próximo. Não é próximo fisicamente, mas é um próximo onde a gente consegue se ver, conversar, trocar ideia, matar um pouquinho a saudade. Claro que não é a mesma coisa, mas a gente mata a saudade. Então, eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Hoje eu estou assumindo um lugar que não é assim, não vai ser fácil para mim, porque quem tem feito esse papel é a Gislaine. Hoje eu estou na condição de entrevistador, né? Vamos dizer assim, da pessoa que vai conduzir a nossa live de hoje. E normalmente quem faz esse papel e faz muito bem é a Gislaine. E hoje ela está no lugar invertido. Hoje é ela que vai ser a nossa entrevistada e a pessoa que vai conversar um pouco com a gente, né? Eu espero corresponder à expectativa de todo mundo, porque a Gislaine tem feito isso muito bem aqui para a nossa escola. Então, eu Obrigada. queria começar apresentando. Eu vou falar um pouquinho, Giz, um pouquinho daquilo que eu sei, e nós vamos, ao longo da nossa conversa, você vai complementando aqui aquilo que faltar, tá? Ô, gente, a Gislaine, né, Gislaine Carla Moraes, eu não vou falar a idade não, porque aí as mulheres não gostam Isso, muito, muito bem. né? Ela é casada, mãe de 3 filhos, né? Atualmente ela é Dois. vice-diretora da nossa escola, de Você falou dois, três, é desculpa, dois. falei 3, são 2. Eu de repente que tá vindo um por aí, não? Não, por enquanto já Mãe de fechar. 2 filhos, ela é vice-diretora da nossa escola, né, da Escola Professor Ayrton Rocha, é formada em pedagogia pela UENG, é pós-graduada em psicopedagogia, em gestão, alfabetização e letramento, e também coordenação pedagógica. E ela trabalha na Prefeitura de Contagem há 17 anos. Ela é natural da cidade de Rio Manso, né, da região metropolitana, aqui de Belo Horizonte, a 63 quilômetros de BH, onde passou a sua infância e a sua adolescência e veio a mudar da terra natal para completar seus estudos aqui
na região metropolitana, né, na capital, né? E ela tem se dedicado à educação, acredito que é esse tempo todo. Ela vai conversar um pouco, falar um pouquinho da trajetória dela para a gente. E tem muita história para contar. Eu não vou ficar falando, não, porque é muito melhor que ela diga, tá? Então, eu queria começar o nosso encontro de hoje pedindo a Gislaine para falar um pouquinho da trajetória dela. Até porque ela tem muita história para contar também, não só da trajetória de trabalho dela, profissional, mas também da nossa escola, porque ela já está há bastante tempo também na escola Hilton Rocha e agora na vice-direção. Então, Gis, começa falando um pouquinho para a gente da sua trajetória na educação, na sua vida de trabalho, por favor. Bom, eu tenho 21 anos de educação. Eu nunca fiz nada, nunca tive outro trabalho a não ser educação. Então, eu comecei lá no município de São Joaquim de Bicas, né, numa zona rural, e como professora. Depois eu vim para Contagem, né, passei no concurso, assumi o cargo de PEB 1, né, professora de primeira, naquela época, primeira, quarta série, né, e fiquei como PEB 1 aí por um tempo. Depois fiz o concurso, né? Enquanto PEB 1 atuei no Domingos Diniz, que é uma escola que eu tenho muito carinho, no Eduardo Pereira, que é a nossa escola lá próxima, vizinha do Hilton Rocha. E aí eu fiz o concurso de pedagogo, né? E me efetivei como pedagogo e fui trabalhar no Isabel, depois Nilton Amaral, Otacir, né? Rodei bastante, fui para a Secretaria de Educação. Tenho um cargo de PEB 1 em Belo Horizonte, né? Continuei com essa trajetória, mas tem algum tempo que eu estou fora da sala de aula aí na coordenação. E iniciei lá no Hilton Rocha como pedagoga. Tenho 12 anos de Hilton Rocha. Bastante tempo, hein? Bastante história para contar para a gente, né? E antes de você contar dessas histórias todas do Hilton Rocha, da sua vida do trabalho, por que você escolheu a educação? Ô, Richard, assim, eu acho que eu posso falar que eu sou viciada na educação. Eu penso em educação 24 horas por dia. Quem é próximo de mim sabe disso. E às vezes eu me pego até com lembranças da infância, de dar aula com meus irmãos, meus primos que moravam lá perto. Então, assim, eu sempre fui muito envolvida e gosto demais da educação. E essa questão, esse contato com as crianças, essa questão da aprendizagem, ela me encanta muito. Então, assim, eu não saberia fazer outra coisa, não. Eu gosto muito mesmo de estar junto, de ver o aluno crescer. Essa troca com o professor eu também gosto muito de estar nessa liderança junto dos professores, de pensar coisas diferentes junto deles. Então, assim, é um trabalho que me encanta. Eu escolhi porque eu realmente gosto dessa troca, de estar perto das crianças, de fazer esse trabalho. E eu acho que a educação é o norte de tudo. De tudo. Eu acredito que se a gente que está lá na escola, se a gente fazer um pouco, a gente pode realmente transformar. Nosso pouco, ele pode ser muito, né? Então, é por isso, esse encantamento dessa área aí que eu tenho e amo muito. Você falou do seu encantamento pela educação e você é professora e pedagoga, né? A Sim. pedagogia seria para você, na verdade, assim, qual que você prefere? Professora ou pedagoga? E qual que é a diferença, na verdade, entre uma coisa e outra, já que, no caso, as duas funções estão juntas, né? Trabalham juntas na educação. Olha, eu acho que a minha prática dentro da sala de aula, ela me ajudou muito enquanto pedagoga, enquanto coordenadora. Eu acho que a gente conhecer o chão da sala de aula, ela faz muita diferença. Então, assim, eu sou muito grata a esse período, né, na sala de aula. Eu me apegava demais aos alunos. Se tiver algum aluno aí me assistindo, no final do ano ela é aquela choradeira, né, porque eu sou uma pessoa que me apego muito. E assim, eu não sei te falar o que eu gosto mais, mas eu acho que eu tenho mais perfil para coordenação e para ser pedagoga mesmo. Eu acho que é o meu perfil. Eu gosto dessa. Às vezes, tem pessoas que falam assim, Gislaine, não sei como que você dá conta, né? O Davidson, nosso pedagogo, fala muito isso, que é muita coisa, mas eu gosto desse caldeirão, eu gosto de estar nessa administração desse processo e gosto muito de trabalhar com professor. Eu acho assim,
a forma que eles se reinventam, a forma, não vou falar que não tem dificuldades, mas esse fazer, ele me encanta muito. Às vezes a gente não aparece tanto, né? Porque às vezes a gente faz tudo para que o professor tenha um trabalho bacana. Mas isso me encanta, eu gosto muito mesmo, de verdade. Vamos falar um pouquinho dos lugares que você já trabalhou e como é que esses lugares eles impactaram na sua vida do trabalho, né? Então, quais lugares você já trabalhou e o que que você poderia dizer assim? Como é que esses lugares contribuíram ou não com a sua formação profissional, vamos dizer assim, né? Com o seu fazer do trabalho? Ô, Richard, eu falo que eu tive muito privilégio na minha vida, assim. Eu comecei num lugar muito pequeno, num lugar que eu tinha quase que pagar para trabalhar, mas eu amava tanto que eu pagava o que eu tinha, a minha passagem, o meu próprio bolso, que a gente não tinha os direitos que a gente tem hoje. Era bem difícil, né? São Joaquim de Bicas tá perto daqui, mas naquela época de ônibus era uma loucura. E isso me ensinou muito, me ensinou a valorizar, né? Então, assim, a minha base em Bicas, ela foi muito bacana, ela mudou muito a minha vida. E quando eu fui para Contagem, para mim, é como se você sai do interior e vai para uma cidade grande. Então, assim, eu achava tudo maravilhoso, rico e grande, né? Mas eu aprendi muito, né, em Contagem, eu tenho gratidão muito. Então, eu tive muitas pessoas importantes na minha vida, muitas instituições que me ajudaram, né? A escola Domingos Diniz, que foi a primeira escola que eu lecionei, né? E também a prefeitura de BH, né? Eu estou lá no Vinícius de Moraes, gosto demais, é uma escola assim que eu aprendo todos os dias, na troca com os alunos, com a direção que me ensina demais. Estou até vendo que eles estão aí mandando tchau. Então, assim, eu tive muitos desafios, trabalhei em lugares assim difíceis mesmo da gente se organizar, de locomoção e tudo, mas isso tudo só fortaleceu para que eu valorizasse o lugar que eu estou hoje, né? Que é o Hilton Rocha, o lugar que eu estou lá em BH. Então, eu valorizo muito e tenho muita gratidão a Deus e as pessoas que passaram no meu caminho. E no Hilton Rocha, você começou quando? No Hilton Rocha, eu comecei em 2008, 2009. Foi quando a Edirleia estava lá na direção, né? Eu trabalhei primeiro no Isabel, depois foi para o Nilton Amaral como pedagoga, e aí, como concursada, eu já assumi no Hilton Rocha. Por causa da localidade, né, e eu me afeiçoei demais à escola, às pessoas, eu fui ficando, e estou lá até hoje. Você já tinha uma experiência de outras escolas, né? Antes de vir para a nossa escola, para o Hilton Rocha. E como é que foi chegar no Hilton Rocha, né? Como é que você foi recebida? Como é que foi chegar lá? E quais são as pessoas que você avalia assim que de uma certa forma marcaram a sua trajetória? Comenta um pouco como é que foi a sua chegada e esse desafio, vamos dizer assim, porque acho que cada local de trabalho que a gente vai é um desafio diferente. Como é que Sim. é chegar no Hilton Rocha, estar no Hilton Rocha e destacar aí algumas pessoas que você acha que é importante comentar nesse início de trajetória da nossa escola? Olha, chegar no Hilton Rocha, não vou te falar que foi uma coisa fácil, porque eu acho que a gente desconstruiu muita coisa que falava do Hilton Rocha. Quando eu cheguei lá, as pessoas falavam: Nossa, você vai para o Hilton Rocha, você tem tantos anos de prefeitura, você pode escolher e tal. Mas quando eu fui para aquele ambiente, que eu conheci as pessoas e as dificuldades que a gente tem, né, de trabalho mesmo, e o tanto que as pessoas amam o que fazem e se dedicam, né, é um grupo muito, assim, equipe mesmo. Então, assim, eu percebi que a fama que na época, eu acho que hoje o grupo todo conseguiu fazer esse trabalho, mas assim, essa fama que tinha na época não era verdade. Então, eu fui para lá também porque eu queria ajudar nesse sentido, né? E eu fui muito bem recebida, né? Edirleia era diretora, eu já tinha trabalhado com ela na Secretaria de Educação, né? Trabalhei no núcleo de alfabetização, ela foi minha chefe lá
na secretaria, e é uma pessoa que eu respeito demais. Então, a Edirleia, ela me ensinou a ser líder. Ela me ensinou a liderar uma equipe, a ter força, a falar não às vezes que é necessário, né? Então, assim, ela foi essa estrutura que eu tive lá. Mas, assim, depois eu tive Renata, que também é uma pessoa super dinâmica, que me ensinou. Ela é ligada no 220, na época eu era menos, hoje eu estou mais acelerada, né? Então, ela me ensinou muita coisa também, muita coisa de interação com o aluno. Ela me deu essa pegada mais, assim, tecnológica, né? E tantas outras professoras. Eu cheguei lá, eu tinha um grupo, Richard, de pessoas que tinham 20 anos não, 20 anos eu estou exagerando, porque a escola eu acho que tinha uns 15 anos. Tinha pessoas que tinham 15 anos. Então, assim, eu me apeguei às pessoas que estavam lá, fiquei na minha aprendendo primeiro, porque, assim, eu cheguei com duas pedagogas lá super experientes, né? Eu tinha a Cléo de manhã, eu tinha a Jussara à tarde. Então, assim, eu colei nelas para mim aprender, né? E me ensinaram demais. Nossa, muitas pedagogas, assim, bacana daquela época, muitas já aposentaram, né? Então, eu fui aprender esse fazer, que para mim, né, eu tinha mais prática de sala de aula. E essas professoras que me ensinaram a base da alfabetização, acho que elas nem sabem que elas me ensinaram, mas elas me ensinaram muito, né? Eu sempre falo Zélia, Mabel, Cleuzinha, nossa, Maria Lúcia, tem muita gente que tá lá, tem uns que já ainda estão na escola, né? E outras que já aposentaram e que me ensinaram muito mesmo, que eu sei hoje de alfabetização. Vendo elas trabalhar, contribuindo com o trabalho delas, eu fui aprendendo. Porque se a gente chegar num lugar, como se diz o ditado, já querendo a janela, eu acho que a gente já começa do jeito errado. Então, a gente tem que chegar com calma, paciência, para que a gente construa o nosso espaço. Né? Eu acredito que foi isso que eu tentei fazer, né? E, assim, e hoje eu aprendo demais com o meu diretor, né, gente? Que me deu essa situação, assim, ele tem uma visão muito bacana da questão legal, que eu não tinha não era tão antenada com essa questão de cada um ter a sua missão dentro do grupo, ter a sua função, né? Porque muitas vezes eu funcionava como um apaga-fogo, né? E ele me ensinou muito isso. Então, também sou muito grata, né, por estar na vice-direção. E se eu falar de BH, então tem tanta gente bacana, né? Que me ensinou bastante, às vezes nem sabe, mas me ensinou muito. Você falou aí da questão da vice-direção, Giz, e falou de construir o seu espaço, né? Quer dizer, seu espaço está tão consolidado que você agora está na direção da escola, né? E eu acho até honestamente, e acho que muita gente concorda, que você já poderia estar na direção da escola já há algum tempo. Mas é lógico que cada um tem um caminho, né? E tem uma organização de vida e tudo mais, né? E acho que é o sonho de muita gente que você ocupe essa função. E aí, falando disso, eu queria que você fizesse um paralelo assim, entre professor, pedagogo, direção, né, na sua trajetória. Você consegue medir como é que isso foi acontecendo? Tem diferença ou não? Quer dizer, ser pedagogo, em coordenação é a mesma coisa de estar na sala de aula, é a mesma coisa de estar na vice-direção, quer dizer, direção? Como é que é isso para você? O Richard, eu acho que a gente vai ampliando o olhar. Quando a gente está na sala de aula, por mais que a gente perceba a escola, a gente está muito focado no aluno. Né? A gente pensa muito naquele aluno que está sob a sua responsabilidade. Enquanto pedagogo, esse olhar aumenta. Você tem que ver um grupo, né? Você tem que priorizar não ações individuais, mas o grupo como um todo. Mas voltado para essa questão pedagógica. Quando eu pensava em direção, eu não imaginava que eu ia sentir tanta diferença, ia ter uma aprendizagem tão grande como eu estou tendo na direção. Eu até falo muito isso com a Giovana, minha diretora, né? A gente tem um olhar diferenciado, não adianta. Eu gostaria, assim, que todos os professores passassem por esse lugar para entender o que a gente está falando. Não é balela, não, sabe? Assim, você começa a perceber espaços na escola que você não percebia.
você começa, a Eliana está me ensinando isso, eu presto muita atenção no que a Eliana, que ela tem uma organização para essa questão da limpeza, do funcionamento, né? E eu comecei a perceber coisas que eu não percebia. Até uma manchinha na parede, aquilo ali é responsabilidade nossa. Porque se a gente está na direção, a gente quer o melhor, né? E eu tenho aprendido muito isso com a Eliana, né? De tratar o lugar da escola como se fosse a nossa casa, né? Se eu quero minha casa limpa, eu quero a escola limpa, né? E o olhar, ele é muito, muito maior, assim. Essa experiência, eu te agradeço demais pelo convite, porque, assim, ele ampliou muito. Hoje, eu não penso no meu grupo, né? Sempre tive um grupo que a gente fala muito assim, as minhas professoras, eu tenho essa mania de falar as minhas meninas, né? Hoje eu tenho que pensar em todo mundo, tem que funcionar para todo mundo, tem que chegar em todos os alunos, né? Esse olhar, ele é muito maior. E aí você tem a visão da Secretaria de Educação, né? Você tem a visão legal. Então, o olhar, ele amplia demais. Muito mesmo. Eu acho que isso é um aprendizado muito, muito bacana. Entendi. Você não precisa agradecer, não, viu, Giz? Porque, na verdade, assim, tudo é a sua trajetória, né? Eu acho que o que a gente vai conquistando e construindo é em função do nosso trabalho. Você tem feito o seu trabalho muito bem feito lá no Newton Rocha. Fazia também no Isabel, que a gente se encontrou lá também, né? Nós trabalhamos juntos lá no Isabel, Sim, naquela época. Na verdade, o lugar que você ocupa hoje nada mais é do que fruto do seu próprio trabalho, né? Não tem assim, como é que eu vou dizer assim? O reconhecimento ele se dá na medida em que a gente trabalha, né? Eu acho, Giz, honestamente, que você é uma unanimidade do ponto de vista do trabalho, enquanto bom profissional, sabe? Não vejo nenhuma crítica ou nenhum questionamento do trabalho, porque você se preocupa muito com fazer bem feito o seu trabalho. E não só fazer bem feito o seu trabalho, é ajudar as pessoas, é procurar sempre o melhor do espaço. Esse reconhecimento, quem conquistou foi você mesmo com seu empenho, com a sua dedicação, sabe? Então não precisa agradecer, não. Eu tenho certeza que todos os elogios, eles não são méritos seus, que você mesmo construiu. Sei que você não fez isso para chamar atenção, para ficar em evidência de forma alguma. Eu sei que não. Eu sei que na verdade, a sua vontade de fazer um bom trabalho. Eu sei que você gosta muito, porque é perceptível, quando a gente trabalha com você, é perceptível tanto que você gosta do que você faz. E acho que isso faz uma diferença, né? Acho que gostar do que faz uma diferença muito grande. Você falando aí, quais que foram, assim, na sua opinião, os grandes desafios da sua função atual? Você já falou um pouquinho disso, mas tem algum desafio que você destaca, assim? Porque, olha, Giz, isso é diferente. Antes de você falar, porque eu sou professor, né? Então, eu não tenho a vivência de ser pedagogo como você tem. Então, você, de uma certa forma, fecha os ciclos. Você é professora, pedagoga, né, direção de escola. Então, você tem uma visão, talvez, até mais ampla e desse processo todo, né? Que é ser professor, ser pedagogo, coordenação e depois direção. Desafios. O que você destacaria, assim, como desafios? o Richard, meu olhar, ele está muito viciado no pedagógico, né? E abrir o olho para as outras questões não foi fácil. Até hoje, eu ainda tenho que ter cuidado, porque senão eu não vou deixar de ser pedagoga sendo vice-diretora. Mas tem coisas que é o outro colega meu que está na função, né? Os meus colegas é que vão ter que desempenhar. E isso para mim foi muito difícil, porque o grupo do Wilton Rocha, o segundo turno, é um grupo que eu sou pegada demais mesmo. E não ter respostas ou deixar a equipe pedagógica construir o trabalho foi difícil, que muitas vezes eu sabia o caminho e na hora que eu vou conversar com qualquer um que esteja lá de pedagogo, eu sei o que cada um pensa. Eu falo assim, não, fulana vai pensar isso, vou fazer assim, porque 12 anos é muita coisa, né? Então, acaba que a gente conhece o professor e eu sempre muito assim, junto com eles. Então, esse lugar de sair do pedagogo para ir para a parte administrativa não foi fácil para mim. Até hoje eu ainda estou me desvencilhando disso, porque uma coisa
o meu olhar ele precisa ser mais atento para as outras situações, né? Eu preciso não só ver a parte pedagógica, mas também administrativa. E às vezes eu fico muito focada no pedagógico e eu tenho que falar, não, peraí, eu também tenho que olhar outras partes, né? E às vezes olhar outras partes da escola é você sair um pouco desse lugar que você estava e passar essa função para outra. Então foi como se entregasse um bastão, assim, sabe? Porque realmente é um grupo que eu tenho carinho demais, que eu não posso falar que eu tenho problemas com o grupo. É um grupo que a gente está ali, a gente pode discordar de alguma coisa, mas nós estamos sempre juntos, sabe? E esse papel de sair um pouquinho da frente do grupo e deixar eles construírem uma nova equipe não foi fácil. Mas eu acho que ele é necessário para a construção da vida da gente, né? Todos os papéis. Não é É ficar verdade. amarrado só em uma função. E você tem me ajudado muito com isso, né? Tem me ajudado a ter essa percepção de não ser só, eu posso ser pedagoga, mas nesse momento eu tenho uma liderança que é mais ampla. Então eu tenho que focar em outros lugares, mas assim, eu acho que devagar eu fui construindo, mas não foi fácil, não. Não foi fácil. Giz, nós estamos vivendo um momento muito louco, né? Um momento de pandemia, um momento que a gente não viveu, né? A nossa geração não viveu. O mundo mudou. De repente, virou tudo de cabeça para baixo. Eu não sei nem se podemos dizer isso, mas mudou tudo, né? Porque agora a gente já está há bastante tempo sem aula presencial. Nós nunca imaginamos que isso pudesse acontecer, né, com a gente. E aí nós estamos com um desafio muito grande, que é a questão do ensino remoto, né? E eu queria que você comentasse um pouco, porque você, estando na escola há muito tempo, né, e tem uma vivência muito grande já em várias escolas, né, em várias funções, como a gente acabou de dizer, e de repente todos nós agora estamos num momento novo, que é esse momento de pandemia, onde não temos aulas presenciais. E aí, como é que é isso? A sua visão desse ensino remoto, vai dar certo, não vai? Qual que é o caminho? Qual que é a sua análise enquanto educadora de tantos anos para esse momento novo? Para onde é que a educação vai, né, diante disso? E a nossa escola, como é que ela está inserida nisso tudo? Então faz uma análise para a gente da sua visão desses anos todos na educação. O que que você acha? Como é que vai? Que vai dar tudo isso? Como é que ficamos? Na verdade, Richard, eles mexeram, a pandemia, ela mexeu com a nossa zona de conforto, né? O chão da escola a gente conhece. Qualquer coisa que você perguntar lá na escola, a gente tem mais segurança para falar. A internet, a gente não tem tanta segurança. A gente faz um trabalho, fazia um trabalho, né? Mas que não era. O nosso dia está muito focado na internet hoje. Então, assim, eu acho que esse potencial que a educação tem de reinventar, isso também me fascina, né? Hoje não tem como eu falar que eu não acredito no ensino remoto, porque hoje ele é a única solução. E deixar o aluno sem nada, eu não concordo. Eu acho que nossa função e a nossa missão é mostrar, trazer alguma coisa para a comunidade escolar, apresentar algum trabalho. Deixar esses alunos sem atividade, sem uma rotina, nem toda família tem essa organização em casa. Então, isso eu acho fundamental. Se ele vai funcionar 100%, eu acredito que não funciona 100%, porque o papel do professor ele é insubstituível. Né? A troca do professor, dos colegas, é assim, fantástico o crescimento que o aluno tem. Então, isso aí não tem como falar que ele substitui. Mas o que é aquela situação que a gente tem para hoje é um ensino remoto. Então, a gente tem que fazer bem feito. Eu acho que é fazer uma proposta que vai atender, eu não sei se atende todo mundo, porque a gente tem as dificuldades, mas que vai chegar de um jeito mais justo para todo mundo. Não adianta eu pensar no ensino remoto que X vai ter o acesso, o outro não vai ter. Eu tenho que pensar de uma forma que case o trabalho dos meus professores e o aluno. E não dá para não fazer nada.
Eu acho que nós temos essa função social hoje, né? Eu não posso ficar de braços cruzados esperando o governo resolver. Eu, enquanto educadora, né, nesses 21 anos, eu não vou cruzar o braço porque tem uma pandemia. Eu tenho que pensar, a minha missão não é, né, ensinar, não é trabalhar essa questão da educação, então eu tenho que criar alternativas. E assim, eu acho que as pessoas que trabalham na educação, não só os professores, os pedagogos, direções, não só o Wilton Rocha, né? A gente tem se reinventado. E essa reinvenção, ela faz toda a diferença, né? E eu penso assim, Richard, se eu construir um trabalho para um aluno, para esse um aluno, se um aluno ele estiver pegando as atividades, ele estiver fazendo uma rotina de estudo, para mim, claro que eu quero todo mundo, mas para mim já vale a pena, né? Então, a gente tem que fazer o melhor. E, e aí, cada dia eu falo com a minha equipe, assim, a gente começou de uma forma e a gente vai mudando, né? O que está ruim a gente vai melhorando, e a gente está aprendendo. É aquele negócio, é trocar o pneu com o carro andando. Nós estamos fazendo isso. Mas a gente tem que ter muita tranquilidade para avaliar o que o grupo todo dá conta, o que o grupo de aluno, né, vai acompanhar, para que a gente também, nesse trocar o pneu com o carro andando, não cause um acidente pior, né? Então, não tem como eu falar que eu não acredito. Hoje é o que é possível, né? E eu vejo assim, a gente tem que ver o lado positivo de tudo, né, Richard? Assim, o quanto que a gente cresceu nessa questão tecnológica. Eu mesma, para achar uma saída, eu fico assistindo vídeo do YouTube, eu fico procurando, né? Porque somos nós que estamos lá que tem que fazer. E eu não dou conta de cruzar os braços e esperar que o governo, né, que tenha uma posição, que venha tudo pronto, a gente tem que construir. Eu acredito demais nessa construção. E eu acho que ela vai ficar não só em tempos de pandemia, mas ela vai ficar para a nossa vida toda. Vai marcar tanto a nossa vida como das crianças. Então você acha que esse modelo novo ele vai de uma certa forma permanecer, não necessariamente desse jeito, né? Porque se Deus quiser um dia voltamos, né? De forma presencial Sim, mesmo. Mas essa construção que nós estamos fazendo hoje, parte dela vai permanecer, não é isso? com E o certeza. que tem de entrave, na sua opinião? O que dificulta mais nesse modelo de remoto, né, de ensino remoto que a gente está construindo ainda, como você disse? O que seria o principal entrave, ou os principais entraves, na sua opinião? Eu acho que a primeira coisa é o contato, né? Esse contato, nós que somos da educação, a gente tem muita dificuldade de não ter esse contato. Contato é um grande dificultador. Ver a escola vazia é uma dificuldade, é uma tristeza, né? Mas eu acho que hoje é a questão da equidade. Eu não consegui chegar em todo mundo, eu não consegui chegar em todos os alunos. E a gente tenta mil e uma coisas, a gente tenta várias estratégias, porque a gente quer atingir todo mundo, a gente quer chegar naquele aluno que não tem a mesma condição, né? Eu acho que hoje é o grande entrave. Se todos tivessem a mesma condição, eu tenho certeza que a nossa equipe tem pessoas assim que dão conta da tecnologia, que estão 1000 anos à frente, até da direção, né? Mas a gente também tem que pensar naquele aluno. Então, eu acho que hoje o grande entrave é essa questão social mesmo, de nem todos terem acesso, né? Nem todos terem a mesma condição. Então, a gente tem que frear certas coisas, porque a gente precisa pensar também naquele que não tem, né? Mesmo acreditando que se tiver um aluno acompanhando, vale a pena. Mas a gente tem que fazer o melhor, mas tem que buscar também os outros, né? E isso eu acho que é o grande entrave. Eu acho que para todo mundo atender a todos de forma justa, Uhum. né? É, assim, ficou claro na sua fala que você acredita que a educação, os profissionais de educação estão se reinventando, estão tentando se ajustar. Está todo mundo, como você mesma disse, trocando o pneu com o carro andando, né? Enquanto profissionais de educação, a gente está se ajustando dentro daquilo que a gente dá conta, buscando atender todo mundo da melhor forma.
Mas e as famílias? E os alunos? Como é que eles podem participar mais disso? Qual que seria a sua dica? Como é que as famílias vão contribuir com esse novo modelo, né, que a gente ainda está construindo, e os meninos, e os alunos? Então vamos separar, né? O que, que você acha como é que as famílias podem contribuir e como é que os alunos, nesse novo momento, vão poder participar e, consequentemente, aprender também? Olha, Richard, eu sou mãe também, né? Então, assim, os meus dois estão aqui a todo vapor. Se a gente não colocar rotina, aí eu tô falando mais enquanto mãe. Se a gente não colocar rotina, criança não vai para frente, né? Eu tenho um adolescente, se eu não ficar lá no pé, não vai para frente. Então, assim, eu acho que a família precisa se organizar, né? Ter uma rotina para o aluno. Muitas vezes a família, às vezes tem pai, mãe que está trabalhando, às vezes nós temos muitos alunos que, né, tem a avó que cuida e às vezes está trabalhando, não tem essa condição, mas tem que deixar já organizado para o aluno, né? Qual o horário que você vai sentar, vai fazer sua atividade, qual o horário que você vai brincar. Isso aí, ensino menino, não é só no ensino remoto, né? É em tudo, na a rotina do dia a dia. E isso vai ser bom para ele até futuramente, enquanto adulto, enquanto trabalhador, ter uma rotina, se organizar. E assim, os pais, a gente não pode deixar na mão só da criança. Eles não têm muito essa noção. O adolescente tem e faz de tudo para passar a perna na gente. Isso é aqui em casa, minha filha, aqui em casa tem que ficar lá chamando atenção, tá fazendo, colocar horário, né? E você sabe a loucura que é o trabalho na escola, eu também não tenho muito tempo, mas eu coloco algumas rotinas para eles tentarem seguir, né? Então, assim, o meu conselho é fazer essa rotina, uma rotina que ele consiga acompanhar. As atividades são atividades tranquilas, assim, o grupo tem tido uma ponderação muito bacana pedagogicamente, de construir coisas que os meninos vão ter. A gente entende que não é o pai e a mãe que é professor do aluno, né? Tem que ser coisas que eles dão conta. E o que eu acho muito bacana no Newton Rocha é que a gente faz a semana da correção. Então, o aluno ele pode voltar, ver os vídeos, ver as correções. Então, a família que organizar essa rotina com o menino, ela vai ter sucesso. Não são tantas atividades assim, né? Porque o acúmulo de muita coisa pode ter dificuldade para a família. Mas se a gente faz de forma espaçada, né, tem falado muito com os alunos que entram em contato com a gente, não deixa acumular, todo dia faz um pouquinho de atividade, faz essa rotina, né? Muitos alunos perguntam assim, mas se o ano não vale, a gente não pode pensar nisso, a gente tem que fazer o melhor agora. Então, se a proposta da escola é essas atividades semanais, vão fazer da melhor forma possível. E assim, os professores têm se esmerado muito, e o meu filho menor estuda em escola particular, eu não estou vendo diferença, pelo contrário, né? Eu vejo os professores produzindo vídeo, a equipe de matemática tem feito vídeos explicativos das atividades que eu coloco meus filhos para assistir, né? Então, assim, o conteúdo está muito bacana, né? E eu fico emocionada, eu falo muito para Eliana, mas o Richard, eu fico vendo a capacidade que o professor tem de criar, de fazer o melhor, e a gente está, assim, fazendo com muito carinho. Então, o site, assim, eu falo que é como se fosse um filho, né, nosso. Eu tenho um carinho muito grande porque eu vejo ali a construção de um grupo muito grande, né? E um grupo que pensou junto. E se a família não se organizar com os filhos, todo esse trabalho ele vai por ir abaixo. A gente faz pensando nos alunos. Então, organize a sua rotina. Os meninos, né, que eu sou referência aí do segundo turno, os meninos menores estão na época da alfabetização, eles têm que mexer com o livro, com o caderno todo dia, para não perder essa rotina, né? Qualquer lugar que você for com seu filho, peça ele para ler, pega uma revistinha. Lá no nosso site tem a biblioteca virtual, que as meninas estão fazendo assim, um trabalho muito bacana, contação de histórias, o Face, o Instagram. Então, assim, a gente tem colocado muito conteúdo para que o aluno tenha esses mecanismos de acompanhar. Claro que os menores precisam mais dessa mão da família, né?
mas assim, a troca que as famílias têm, mandado foto pra gente, eu realmente emociono mesmo. Às vezes os professores de educação física, eles fazem propostas de brincadeiras, aí eles marcam a escola, mandam para o WhatsApp da direção, né? Então eu fico encantada, né, com essa forma. E a gente não pode deixar passar e esperar o dia que vai voltar presencial. A gente não sabe esse dia, mas a gente sabe que esse tempo que nós estamos vivendo, se a gente aproveitar ao máximo, o menino não vai sofrer tanto quando ele voltar para a aula presencial, né? E nós estamos aqui para construir junto, tanto com os pais como com os professores. E assim, quem não conhece o site ainda, faz uma visita, porque está muito bacana. O trabalho está assim, muito grandioso, muito mesmo, de verdade. Eu tenho certeza que você tem recebido também essas perguntas do tipo: e a nota? Quando? Como é que vai ser avaliado? Essas atividades todas tem que entregar? O que você diria para as famílias para deixar claro que o que mais importa, na verdade, não é a nota, mas é o processo? Você está falando dessa questão do processo agora, né, Giz? Uhum. Do processo do ensino-aprendizagem, do aprender, da rotina. O que você, assim, fale para essas famílias, para que elas fiquem tranquilas do ponto de vista assim, que o processo em si é o aprendizado. Olha, a gente já vem discutindo isso aí na educação há algumas décadas, né? E a gente fala, mas às vezes na prática ainda falta alguma coisa. E a pandemia tirou, igual eu falei, essa zona de conforto. Hoje, a gente tem prova que o processo ele é mais importante até mesmo que o resultado, né? Se o menino, na fase de alfabetização, se ele ficar esse ano todo parado, com certeza ele vai sentir. Mas se ele tiver essa rotina, se ele estiver fazendo, ele vai continuar, né? Ele vai continuar aprendendo, ele vai continuar trabalhando essa questão da aprendizagem dele. Então, assim, eu acho que é não deixar, né? Não deixar parado, é se organizar, né? E a gente sabe que essa construção não é para agora. Essa construção é para sempre. E às vezes os alunos maiores eles têm mais essa preocupação com a nota. Mas é a aprendizagem. O que a gente realmente aprende, a gente não esquece. É aquela questão que eu sei que todos os professores falam. Se a gente estudar só para a prova, aí a gente decorou, passou, acabou. Agora, se a gente aprendeu todo o processo, se a gente concretizou essa aprendizagem, ela vai ficar. E é isso que nós estamos tentando fazer com os nossos alunos. Para eles não ficarem parados, nós estamos fazendo a revisão de conteúdo, voltando, às vezes, algum professor tem voltado os conteúdos do ano anterior, né? Para não deixar esse aluno parado. Agora, nota, gente, perto do que a gente está vivendo, é o de menos, né? Essa organização aí em casa, de rotina, ela é fundamental. E na hora que voltar às aulas, a gente vai, com certeza, avaliar esse processo que o aluno viveu. A gente vai avaliar, né, a família, o acompanhamento, né? Na verdade, a gente já vai avaliando com o processo, que a gente vê as famílias que mandam para a gente, as famílias que às vezes não tem um celular, não tem uma internet, mas está lá atrás da gente, está na escola, está buscando, né? E é isso que é fundamental. A nota, ela é um papel. Ela é importante? Para você precisa para passar lá no Enem, né? Várias coisas, mas hoje, atualmente, é o aluno ter autonomia para estudar, é ele se organizar e ele ser responsável pela sua aprendizagem, principalmente os adolescentes, né? Ele ter essa responsabilização de aprender, de construir, de querer avançar, é fundamental. E tem alguns alunos que às vezes mandam mensagem para a gente assim, desanimados. Hoje eu respondi, não sei se ela está aí, Alice, não desanime, não pare de estudar, né? A gente precisa caminhar junto com vocês, né? E se tiver qualquer dificuldade, nós estamos abertos para discutir, conversar. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, de jeito nenhum. É aquela situação, do limão a gente faz uma limonada, né? Então, Giz, dá para aprender mesmo no ensino remoto, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com a construção de um modelo novo de educação que está se
está se construindo? Quer dizer, dá para aprender, dá para desenvolver, né? Você como especialista em educação, a sua avaliação é que isso, mesmo com esse momento difícil, dá para a gente crescer. Com certeza. Dá para a gente crescer. E às vezes faltava muito isso até nessa construção familiar. Aí eu falo até da minha família, de colocar o menino para fazer, de ter mais autonomia, de fazer a sua correção, de não ter tanta dependência do professor, né? Então, esse processo, se ele tiver sido, né, seguido como a gente está propondo, com certeza os meninos vão ter sucesso. Eles vão passar por esse período. E claro, gente, eu estava até falando, até numa reunião de pais da minha escola do meu filho. Às vezes a gente fica tão preocupado com nota, com o ano. A primeira coisa, a vida, né? Segunda coisa, o que nós estamos aprendendo com esse movimento? Será que eu posso falar? Eu não tinha tempo nem para ficar com os meus filhos. Hoje eu estou na correria, mas eu consigo administrar essa vida deles também, né? De estudo, de ter autonomia. Então, assim, a gente vê que tem muitos desafios, mas também tem aprendizagem, também tem o lado positivo. E a gente não está perdendo, a gente não posso falar que a gente está ganhando no sentido que é uma situação triste que aconteceu com o mundo inteiro, mas que a gente precisa se construir no aluno, no filho, no estudante, né? Essa questão de ter autonomia, de se preocupar com o seu aprendizagem, com o seu estudo, de querer alguma coisa no futuro, né? De construir alguma coisa, a gente tem que fazer todo dia, com ou sem pandemia, né? Você está falando aí, engraçado que me ocorreu aqui a oportunidade que a gente tem, inclusive, de utilizar melhor as tecnologias que a gente tem acesso, né? Porque os meninos, em momentos de aulas presenciais, antes da pandemia, muitas vezes tinham um celular, tinha algum recurso tecnológico e usava muito para outras questões, que às vezes não direcionava para o aprendizado, em termos de educação, em termos de crescimento, né, de conhecimento para o trabalho, para a vida, né? Talvez seja uma oportunidade também, né, isso que a gente está vivendo, da gente aprender a usar melhor as tecnologias que a gente tem acesso. Ô, Richard, tem aluno que às vezes chama eu e Eliana e fala assim, tô com dificuldade de acessar, mas chama a gente pelo Facebook. Aí eu dou aquele puxão de orelha, eu falo assim, mas se você está acessando o Facebook, o site da escola, ele é muito menos pesado do que o Facebook, o Instagram, né? Então, tira o Instagram, o Facebook um pouquinho e vai se dedicar ao site, às atividades, né? E realmente, essa geração é uma geração que eles usam a internet mais para rede social, para vídeo, e não tem esse aprendizado de complementação. Né? Eu posso usar o YouTube para complementar uma atividade que o professor deu na sala, né? Não é só na época da pandemia. Essa tecnologia ela tem que ser mais bem usada. E será que eu estou sabendo dividir o meu tempo com as redes sociais e com a escola, né? E isso é fundamental. E eu acho que os pais têm que cobrar isso do aluno. Eu falo que é criar uma rotina poderosa. Essa rotina poderosa ela é bacana para a gente, porque a gente também... Olha o tanto de curso que os professores têm feito. Hoje em dia tem live de tudo quanto é jeito, de graça, né? O grupo nosso está todo envolvido em formação, está todo envolvido com essa questão online. Os alunos também têm essas possibilidades e é isso que a gente tem apresentado para eles, né? A possibilidade dos vídeos, sugestões não só de ficar na questão da mecanização só da escrita, mas também de ir para esse lado visual que essa moçada gosta tanto, né? Então, se eu assisto, igual o meu filho mesmo, se eu deixar ele só assiste vídeo do Minecraft, né? Não sei se fala assim. Só isso. Mas lá no próprio aplicativo, eu tenho vídeos que vai complementar o estudo dele. E ele ainda não está em condições de optar. É eu que, enquanto responsável pela educação dele, preciso mostrar esse caminho. Até o dia que ele vai criar o hábito e vai fazer. Como eu vejo alguns alunos que já têm esse hábito e já faz, né? Então, que a gente construa nesse tempo difícil algumas formas de estudo que depois vai continuar. O aluno que tem a rotina de sentar todo dia naquele horário, com certeza, na hora que ele voltar, ele vai querer,
né, continuar. Pelo menos a gente espera que continue, né? E principalmente o aluno do final do ensino fundamental, ele precisa ter uma rotina. Se ele quer alguma coisa com a escola, ou ele quer alguma coisa para o futuro dele com a educação, ele precisa ter rotina de estudo, porque para o Enem não basta só fazer o ensino médio. Eu preciso estudar, eu preciso correr atrás, né? E não precisa chegar lá no terceiro ano para mim fazer isso, não. Isso é um processo. Eu falo muito isso com os meus alunos. A gente constrói a casa começando do alicerce. Nós estamos trabalhando agora é o alicerce. E isso vai fazer toda a diferença na vida dos filhos da gente, né? Nosso tempo está indo embora, né? Nós já temos já quase uma hora de live. Tem mais algumas perguntas, mas eu vou fazer uma e depois a gente passa para o nosso encerramento. A Escola Hilton Rocha, na sua avaliação de profissional da educação, está indo bem nesse processo de ensino remoto? Eu acredito que a gente está indo muito bem, né? O acesso tem sido muito bacana, a gente fica muito feliz, né, com os números de acesso ao site. Nós temos tentado atender aquelas famílias que não têm acesso à internet, entregando as atividades, que era uma coisa que tanto eu, Richard e Eliana, a gente tinha essa preocupação, o grupo no geral. Então, assim, a gente começou a fazer essas entregas de atividade pensando nesse aluno que não tem condição. Então, eu acredito, Richard, se você falar assim, a gente pode ir mais além? Eu acho que a gente pode ir mais além. Mas a gente tem que pensar se a gente vai com todo mundo. E isso é fundamental, né? Ser justo com os alunos, ser justo com todos os professores. Não adianta eu avançar se eu não estou levando quem é o meu foco. E a gente não pode esquecer que o foco da escola é o estudante. Então, atender aquele aluno que não tem internet, eu acho que a gente já começou a atender, né? Semana que vem tem mais entrega de atividades, viu, gente? Quem está aí na terça e na quarta-feira, nós começamos a atender. A gente fica mandando mensagem, procurando aquele aluno que não buscou. A Eliana lembra de um, eu lembro de outro. Então, assim, a gente está tentando incluir aquele que não tem condição, né? Mas aquele que tem condição e tem a internet, tem o celular, tem que fazer a sua parte também. Está na hora dos estudantes também darem nesse retorno, né? Agora, fazer o melhor, eu tenho certeza que aquele grupo que a gente tem ali, o que a gente colocar, eles vão fazer muito bem feito. Mas a gente precisa levar todo mundo junto, todo o grupo e também todos os alunos. Acho que essa é uma preocupação que a gente não pode perder de vista, né? Ser justo, procurar a equidade com todos, tanto com os professores como com a nossa comunidade. Uhum. E o bacana é que a gente está entregando as atividades desde o início, né? Nós não estamos fazendo... Muita gente já teve acesso às atividades antes, né? E aqueles que não tiveram, puderam na semana passada, semana retrasada, na verdade, né? Semana passada, aliás. A gente entregou as atividades. As primeiras atividades foram postadas no site, né? Lá no nosso site. Ou seja, dessa forma a gente está tentando resgatar aquele que de alguma forma não teve acesso, não tem a possibilidade de acessar o site, né? E a gente espera dessa forma atender o máximo possível, né? Todo mundo, né, Gisele, o que você disse, é difícil, infelizmente, mas a gente está nessa busca, né? E aí junto com todo mundo. Antes do encerramento, Gis, eu queria, e aí assim, que nós vamos encerrar com a sua mensagem final para a comunidade, né? Para os meninos, para as famílias e tudo. Eu já vou, antes de você falar, já me despedir, agradecer a todo mundo, dizer assim, muito gostoso esses momentos assim. Mesmo quando a gente voltar, eu acho que é bacana a gente seguir nesse caminho, né? Que é um caminho onde a gente consegue atingir mais pessoas, mesmo estando longe, a gente consegue rever alguns, né? Agradecer as mensagens que chegam para a gente, de parabenização, as perguntas, né? Tudo que chega é muito importante para a gente, porque é a prova de que o nosso trabalho está tendo algum resultado, né? Mesmo as sugestões, as eventuais... engraçado, tem tido poucas reclamações, né? Mas mesmo as reclamações, elas são muito importantes, porque elas mostram que as pessoas estão observando o que está sendo feito. E esse é o objetivo, né, principal, eu acho. Aí, Giz, eu queria que você encerrasse a nossa live. Eu te agradecer também, viu? Porque muito bacana a gente poder falar de educação, poder conversar com você. Gente, não é
não é elogio vazio não, tá? Mas a Gislane tem uma experiência muito grande, um conhecimento muito grande na educação, né? Além da experiência profissional, é um profissional de primeira linha e tem uma percepção de vida com as pessoas muito bacana. Além dessa percepção, ela tem uma preocupação grande com todo mundo mesmo. Não é só com o profissional, com a equipe, com o trabalho, mas é com os meninos, com as famílias. Inclusive, ela faz vários trabalhos, eu não vou ficar falando aqui, porque eu acho que ela até nem gostaria, mas ela ajuda muito, muito a nossa comunidade de diversas maneiras, não só no trabalho. Então, queria já agradecer a todos pela participação, por estar com a gente. Nós vamos fazer outros momentos como esse, né, com outros profissionais da escola, se Deus permitir. E queria, Gis, que você encerrasse, por favor, a nossa live, fazendo a sua mensagem final. Fica à vontade para poder fazer os seus agradecimentos. Ó, primeiro eu quero agradecer a quem participou da live, né, as mensagens de carinho de alunos, de funcionários, né? Se eu falar nome eu vou ser injusto. Muito obrigada, vocês são muito importantes para a nossa construção lá no Hilton Rocha, né? E eu queria deixar primeiro um abraço para os funcionários, para quem já passou na escola e tem tanto carinho com a escola. Eu estou vendo aí a Cris, que foi nossa funcionária, a Claudinha, né? As pessoas da escola de BH que me tratam com tanto carinho. E deixar para a nossa comunidade que a gente não pode deixar a peteca cair. Nós estamos aqui junto com vocês, né? Fazendo o melhor para que esse barco não afunde, para que a gente chegue até o final. Saúde é a primeira coisa, né? Ter os nossos alunos com saúde, voltando saudáveis, né? As famílias bem, eu acho que isso que é o principal. O resto a gente sabe, nós vamos fazer muito bem feito. E assim, acreditem no trabalho do Hilton Rocha. Faz toda a diferença. Acreditar, né? E levar o seu filho, impulsionar o seu filho para ir junto com a gente nessa construção. Porque a gente só faz o que é melhor. A gente tenta, às vezes a gente erra, mas a gente tenta com certeza acertar, né? Então, não vamos deixar, não vamos desistir, não vamos deixar a PT cair, vamos continuar firme. Que Deus abençoe cada família, cada criança, né? Cada profissional que já passou por lá ou que esteja trabalhando. A primeira coisa é a vida de cada um. E a vida não tem preço. A vida é tudo, né, gente? É o presente de Deus para nós, é a vida. Então, que Deus abençoe. Muito obrigada pelas palavras de carinho. Eu amo demais aquela escola. Amo todos que trabalham lá e quem estuda, né? E a gente vai ter muitas novidades aí para frente, né, Richard? Agora vai iniciar os professores e nós vamos trazer um conteúdo bacana para vocês, né? Fazer diferente aí e passar por esse período melhor forma possível. Deus abençoe cada um. E obrigado, Richard, né? Pela troca, pela parceria, né? Pela aprendizagem, que eu aprendo todo dia, tanto com você, com o Eliano, tá? Com o grupo todo, tá? Todos aprendemos juntos. Obrigado, viu, Giz? Gente, boa noite para todos, viu? E a gente vai se falando, a gente vai se vendo, com certeza. Mais lives virão. Boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau.